Salve, salve, família vascaína, começando o nosso conteúdo diário de Vasco aqui no canal, domingão, dia 13 de julho de 2025, a gente vai falar sobre a situação do Felipe Coutinho, que virou um problema. Vamos trazer as palavras do Fernando Diniz, falando sobre o condicionamento físico da equipe, e aí a gente vai atualizar como está a tabela do Brasileirão, o aproveitamento do treinador e muito mais. Eu peço para você deixar aquele likezão para apoiar o nosso trabalho. Meu muito obrigado. Se inscreva no canal se gostar do nosso conteúdo. É hora de Vasco, família. Vamos! Pois é, meus amigos, o Vasco informou que Felipe Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e retorna ao Rio de Janeiro para ser avaliado e realizar tratamento no departamento médico. Ele foi substituído ali por volta de 15 minutos, né, do segundo tempo. Entrou Alex Teixeira, já me pareceu um tanto estranho a substituição, e aí com a informação fica um pouco mais claro. Até a gente vai ouvir daqui a pouco o Diniz falando que o Coutinho já tinha sentido essa lesão durante a semana, virou dúvida, mas acabou indo para o jogo. Outros jogadores também sentiram alguma coisa. Enfim, mas falando do Coutinho, é ruim, né? Por várias situações. Vamos perder ele num jogo importante da Sul-Americana, apesar que eu já tô naquela de focar só no Brasileirão mesmo. Nós não temos time para jogar 3 competições. Desculpa falar isso, mas é minha opinião. É ruim porque o Felipe Coutinho estava vindo no seu melhor momento de Vasco, e aí dá uma interrompida nessa sequência, né? Torcer para ficar fora só esse jogo da Sula aí, o Brasileirão já voltar, porque é ruim, né, cara? E outra, não tem substituto. Alguém vai falar, e o Estrela? Quantos minutos o Estrela já consegue jogar? Não sabemos. Não tem outro jogador da função. Vai ter que ir pro improviso. Vai ter que jogar ali o Nuno, vai ter que jogar ali o Garré, vai ter que jogar ali, adiantar o Tietê, colocar o Paulinho, não sei. Vai ter que improvisar alguma coisa ali com a ausência do Felipe Coutinho. Uma notícia ruim pro Vasco da Gama. Se tava difícil com ele, acredite, é ainda mais difícil sem ele. Vamos ouvir então o Fernando Diniz. No meu comentário ontem eu falei bastante da questão física. O time era para estar descansado. No fim do primeiro tempo, já acusou um pouquinho de cansaço e no segundo tempo o Botafogo tomou conta. E ele foi perguntado sobre isso e respondeu dessa forma. Então, o que aconteceu na última semana, os treinamentos foram muito bons, foram treinos muito intensos, os jogadores responderam muito bem. Essa semana a gente teve a fratura do Adson, o Coutinho sentiu a panturrilha e virou dúvida no meio da semana. O Ryan ontem torceu o tornozelo, também gerou uma certa dúvida para hoje. E acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. Eu concordo com a tua análise. Foi o que aconteceu. No primeiro tempo, para o final, a gente já começou assim, perder um pouco de espaço no campo e ficar um pouco desorganizado. E no segundo tempo, a gente tomou um gol cedo. Aliás, os 2 gols do Botafogo e praticamente todas as chances criadas foram de erros nossos e jogada de transição, de contra-ataque, que é uma coisa que o Botafogo faz muito bem já faz algum tempo. Mas isso não quer dizer que a equipe treinou, que está faltando condição física. Não. Essa semana, de maneira especial, ela foi a pior semana nossa de treinamento. Foi a semana que gerou muita dúvida de escalação, de se o Coutinho ia jogar ou não, e acaba mexendo um pouco com a estrutura que a gente tinha. E a própria lesão do Adson, que era o jogador que também era que estava treinando melhor daqueles jogadores que não estavam iniciando. Era a primeira opção de troca para mim, do meio para frente, era o Adson. Então aconteceram essas coisas essa semana. Mas isso não justifica a equipe ter feito o segundo tempo que fez. Acho que a gente jogou muito abaixo do que era para jogar. Eu tenho uma responsabilidade grande nisso. E vou corrigir. A gente não pode tomar os gols que a gente tomou, e as chances do Botafogo no segundo tempo foram muito evitáveis. Existia, no primeiro momento, um pouco de desorganização. O primeiro gol não, nem foi desorganização, e também nem o segundo desorganização. Foi assim, seleção errada de passe e uma demora que a gente não vinha tendo desde quando eu cheguei aqui, de fazer retorno defensivo. Então são coisas que a gente não poderia ter errado, e são correções fáceis de serem feitas.
Então faça, Fernando Diniz, faça as correções, porque o que a gente viu contra o Botafogo não foi legal, não. O aproveitamento do Diniz agora em 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 11 gols marcados e 9 sofridos. O aproveitamento caiu bastante para 41%. Esse aproveitamento aqui é de segunda página da tabela, é de fugir do rebaixamento. Então vamos melhorar isso aí, porque chega de drama, né, gente? Vamos ter um 2025 tranquilo, igual foi 2024, minimamente tranquilo, pelo amor de Deus. Campeonato Brasileiro, cadê a vinheta? Quatro jogos de ontem, Flamengo venceu São Paulo 2-0, Internacional bateu Vitória 1-0, a derrota do Vasco para o Botafogo 2-0 e o Bahia venceu o Galo por 2-1. 3 jogos hoje, Corinthians e Red Bull às 7 da noite na Neoquímica Arena, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão 8h30 e o clássico Fortaleza e Ceará no mesmo horário no Castelão. Vamos ver aqui como ficou a tabela de classificação. O Vasco perdeu uma posição para o Internacional, cai da 13ª para a 14ª posição e segue ali a 2 pontos da zona do rebaixamento. Dei uma olhada nos jogos da rodada, não há possibilidade do Vasco perder mais posições. São Paulo já jogou, o Santos não joga nessa rodada, teve o jogo adiado contra o Palmeiras, o Vitória já jogou e o Fortaleza, mesmo se vencer o Ceará, por conta dos critérios de desempate, não passa o Vasco na tabela. Então, pelo menos nessa rodada, ficaremos aí na 14ª posição. Uma situação complicada, né? Próximo jogo, pelo Campeonato Brasileiro, né? Terça-feira tem Sul-Americana, mas pelo Campeonato Brasileiro é no sábado, 5h30 da tarde, em São Januário, contra o Grêmio. Bolão do Mineiro atualizado, Maxwell Braz é o primeiro, Iago Fernandes fez 12 pontos, hein, Iago? Postou 2-0 Botafogo, em tô de olho, hein? Maxwell Braz, Iago Fernandes, Bruno Vasco, Edmilson Novaes e Lucivaldo Clemente seriam os 5 primeiros colocados que levariam a premiação. Quem quiser participar do nosso bolão, você consegue fazer até 14 pontos por rodada. Tem muita rodada pela frente, dá tempo de você brincar com a gente. É só você clicar aí no botão Seja Membro e escolher qualquer plano, tá? Em qualquer plano você participa do bolão. Aí vai ter plano para você entrar no grupo de WhatsApp, tem plano para você colocar seu nome em todos os nossos vídeos e muito mais. Eu agradeço, inclusive, a todos os membros do canal pela ajuda de sempre. Quem quiser ver a live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores, é só clicar no card que está passando ali em cima e conferir aquela tragédia ali, né? Complicado. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.